como versículo base da nossa aula de hoje, abram a palavra de Deus em Isaías, capítulo 59, verso 2. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Irmãos, o tema da nossa aula hoje é sobre a justificação, do capítulo 11 da confissão. Agora foi. Sobre a justificação. Como os irmãos lembram, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, como que o pensamento reformado trabalha grandes doutrinas bíblicas, e hoje é o capítulo 11 sobre a justificação, ou da justificação. Para a gente poder entrar e explicar o que significa a justificação, essa palavrinha, né, é bonita, mas para algumas pessoas às vezes pode ser complexa, ou você também já ouviu muitas vezes, para você estar tranquilo esse termo. O argumento moral está inalteravelmente registrado no intelecto humano. Ou seja, todo ser humano ele tem um senso no seu coração de certo e errado. Porém, esse senso de certo e errado, ele precisa ser definido a quem julga o que é certo e o que é errado. Então, se nós tiramos Deus, se nós desconsideramos que Deus existe, logo, fica difícil você definir o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo e o que é errado pode ser simplesmente aquilo que seu coração disser. Aí alguns vão dizer assim, que a liberdade ela é definida quando nós entramos no espaço do outro. Mas quem disse isso? O que é certo e o que é errado é quando você fere o direito do outro. Mas quem define isso? Eu posso definir o que é certo e o que é errado. E o que para você é bom, para mim pode não ser bom. Então, aí a gente poderia gastar muito tempo falando sobre a existência de Deus e como Deus, a existência de um Deus, é o que define o certo e o errado. É o que traz a razão de inúmeras leis para o bem da humanidade ou para o bem de quem nós somos. Então, e o ser humano tem isso dentro do coração dele. Ele, de alguma forma, ele pensa que uma força maior vai julgá-lo pelo mal que ele fez. De certa forma, algumas pessoas têm esse senso obscurecido, por assim dizer, mas todo ser humano, é nato do ser humano, que existe uma força maior que julga todas as coisas. A doutrina da justificação foi a que mais causou divisão na história da igreja. Porque aqui que está o X da questão. Como que meros mortais se aproximam diante de um grande juiz que julga todas as coisas? Isso você pode entrar em qualquer religião. Sempre a questão da religião é para definir como que a pessoa vai chegar perto do seu Deus. E nós sabemos que só existe um único e verdadeiro Deus. Então, como que um pecador, uma pessoa que erra de muitas formas, ela vai se achegar diante de um Deus justo? Como que ela vai ser justificada? É isso que o termo justificação, ele trabalha. E aí isso você vai ver desde os primórdios da igreja, ali na igreja primitiva, quando teve o primeiro concílio de Jerusalém, que eles discutiam se os gentios poderiam ser aceitos pela igreja. Nas entrelinhas como que os gentios
que são ímpios, eles vão se justificar diante de Deus. E aí eles resolveram isso, mostrando que era pela fé somente, enfim. Aí você caminha na igreja, você vê Paulo discorrendo sobre isso, aí você vai para a questão ali dos pais da igreja, depois na igreja medieval, aí na igreja católica, que ela trouxe o conceito próprio de como o pecador se achega diante de Deus, e aí ela exagerou tanto nisso, que ela passou a vender a justificação, ou seja, ela começou a vender como as pessoas iam se achegar diante de Deus. E esse tema trouxe discussões na igreja, as pessoas saíam da igreja, ou divisões eram criadas na igreja, até a própria grande divisão da nossa igreja, na igreja reformada, a igreja protestante. Então, esse tema, ele precisa ser entendido, ele precisa ser definido, e você, como cristão, precisa saber entender e também precisa explicar. Se você não sabe explicar algo, significa que você não entendeu isso ainda, tá? É muito importante isso. Se você não sabe explicar o que é a justificação, você não entendeu o que é a justificação. E nós, muitas vezes, temos dificuldade de se apropriar disso e até mesmo de ensinar os outros. Vamos fazer um teste aqui com os irmãos para comprovar que muitos de nós possuem dificuldade com a doutrina da justificação. Levanta a mão aqui para mim, quem é puro de coração. Levanta a mão aqui os irmãos que são puros de coração. Mas a palavra de Deus diz que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. Legal. Então, só a Mari aqui é pura de coração? Duas pessoas puras de coração. Só 2 pessoas são puras de coração aqui? Ok, outra perguntinha. Quem aqui é bom? Quem é bom? Levanta a mão para mim. Ninguém é bom aqui? Não tem nenhum bom aqui? Mas o que vocês dizem quando a Escritura fala que Zacarias e a sua esposa Elizabeth eram pessoas boas de coração? Elizabeth. Como vocês explicam que a palavra de Deus às vezes se direciona aos crentes como pessoas boas? Quem aqui está sem culpa? Poderia dizer assim, olha, eu não tenho culpa, eu não tenho nada. Levanta a mão assim, quem está sem culpa? Ninguém está sem culpa? O que a palavra de Deus diz, irmãos, sobre a culpa? Mas o que eu fiz aqui com os irmãos é uma pegadinha, por quê? Igual a Mari fez, a Mari falou sobre Jesus, enfim. Mas estas perguntas trazem à tona a nossa dificuldade de entender o que é justificação. Tá? Se nós entendêssemos realmente o que significa justificação, quando eu perguntei assim, quantos aqui são puros de coração, vocês deveriam levantar a mão. Porque a palavra de Deus nos trata como puros de coração em Cristo Jesus. Quando eu perguntei quem é bom aqui, a palavra de Deus fala que nós somos bons em Cristo Jesus. A palavra de Deus também fala que nós somos sem culpa em Cristo Jesus. Mas essa dificuldade de compreensão é porque não está claro a nós a doutrina da justificação. A CFW, que é a Confissão de Fé de Westminster, nos ajuda a saber quais os erros e quais as verdades sobre a justificação. Ela faz essas perguntinhas e também consegue definir a nós quais são os erros e quais são as verdades sobre a justificação. O nosso pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, ele tem um tratado magno dele, um dos tratados magnos dele, é um escrito sobre a justificação pela fé, tá? Ele diz bem assim, que a justificação é a doutrina pela qual a igreja cai ou fica de pé diante dela, né? Então, se você entende da maneira correta, você fica de pé.
Se você entende da maneira errada, você vai cair diante dessa doutrina. Ok. Justificação, um ato de Deus. A confissão de fé, ela inicia falando que a justificação, ela é um ato único de Deus, tá? E ela usa de um estilo e de um método que ela começa definindo o que não é justificação. É legal isso, é muito bonito isso. Então, vamos começar falando, irmãos, de acordo com a confissão de fé, no seu capítulo 11, no parágrafo 1º, o que não é justificação. Ok, justificação não é Deus infundir justiça, tá? Justificação não é Deus infundir justiça. O que seria infundir justiça? Seria Deus derramar justiça em nós. Deus não faz isso. Como que isso funciona na prática, tá? A Igreja Católica, ela entende que no ato do batismo, Deus ele derrama justiça sobre os crentes. E os crentes, a partir daquele momento, passam a ser justos ou justificados. Mas eles fazem uma confusão, porque assim, quando a palavra de Deus fala sobre tornar o crente justo, ela não se refere como Deus derramando justiça sobre eles. Não é isso que a palavra de Deus diz. E eles confundem porque assim, quando a palavra de Deus foi traduzida do grego para o latim, o verbo ali de justificar, no grego, ele traz a sua ideia mais legal, ou melhor, mais judicial. É um termo judiciário, de tornar alguém justo ou inocente perante a lei. Já no latim, que é o que a Igreja Católica seguiu, traz a ideia de tornar a pessoa justa, como se ela intrinsecamente fosse justa. E aí está o erro da interpretação, tá? Então não é Deus infundir ou derramar justiça, não é isso. Deus não derrama justiça sobre você. O que também não é justificação. Justificação não é por qualquer coisa operada dentro do crente. Deus, para nos justificar, Ele não mudou o seu caráter para isso. E onde está o problema destas duas afirmações, né, de Deus ter infundido a justiça ou mudar algo dentro do crente? É que alguns acreditam que para Deus justificar as pessoas, Ele muda o caráter, e quando Deus muda o caráter dessa pessoa, a pessoa passa a ser boa e agir de certa maneira, aí ela é justificada. Então pode ser que Deus mude o caráter de alguém e a pessoa não faça o que é certo, e aí ela não é justificada. Percebem o erro? Justificação não é isso. Não é por algo que Deus operou dentro do seu coração, e a partir disso você passou a ser uma pessoa boa, mudou os seus hábitos, transformou a sua vida, e por isso você é uma pessoa justa. Não é isso que a palavra de Deus diz. Justificação não é por nada que Deus operou dentro do seu coração. Deus opera, isso é verdade, mas justificação não é isso. Justificação também não é por qualquer coisa feita pelo crente. Observem que cada uma dessas opções, elas vão se desdobrando na próxima, tá? Se não é por aquilo que Deus opera dentro do seu coração, logo, não é por nada que você faça. Não é por nada que você pode fazer, porque você é crente hoje. Não é pela sua vida que você leva. Não é pelo quanto você é frequente na igreja, o quanto você é bom no seu trabalho, em cada esfera da sua vida. Justificação não é nenhuma dessas opções. Justificação também não é a própria fé. Olha que interessante.
Justificação não é a própria fé ou o ato de crer do cristão. Tem muitos crentes que acreditam que a fé é a justificação, mas não é. A fé, eu vou falar melhor sobre isso mais à frente, mas a fé, ela só é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justificação. Porque observem, olha o erro de você acreditar que a fé é a sua justificação. A palavra de Deus diz que algumas vezes nós temos a fé fraca e a fé forte. Não é assim que ele fala para Pedro, às vezes? Ele diz assim, ó, homem de pequena fé. Aí depois ele fala, olha, grande é a sua fé. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se a fé é a nossa justificação, então significa que às vezes a nossa justificação está fraca e às vezes a nossa justificação está forte. Está errado isso. A fé não é a nossa justificação. Os teólogos de Westminster, eles queriam basicamente combater a doutrina católica romana sobre a justificação. E olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, na página 483. Justificação estabelece a cooperação entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Olha o que a Igreja Católica ensina. Ela ensina que a justificação é Deus toca no seu coração, Deus muda o seu interior, e aí você precisa cooperar. Se você não cooperar, você não é justificado. E aqui está, irmãos, o grande erro de muitas pessoas estarem regressando à Igreja Católica. Porque a doutrina da Igreja Católica, ela concorda com o livre-arbítrio, ou seja, o ser humano, ele é livre para escolher a Deus. Ou em outras palavras, o ser humano pode contribuir com a salvação. E tudo que o ser humano quer é glória, é honra, é poder contribuir, é poder ter algum mérito. Porque essa doutrina, ela caminha para dar mérito para as pessoas na salvação. Mas justificação, você ser aceito por Deus, você estar na presença de Deus, não é por nada que você possa fazer. E nem por alguma coisa que Deus mudou no seu coração. Ok, tendo estabelecido o que não é justificação, vamos caminhar agora então para o que é a justificação. Então, o que é a justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus. Esse lado aqui abre para mim em Romanos 3, 22 e 26, e esse outro lado aqui abre em Romanos 4, 5. Então, a confissão de fé de Westminster nos orienta que a justificação, ela é um ato de Deus, porque ela é feita da sua vontade livre e da sua graça. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Todos os irmãos acharam aqui? Romanos 3, 22 ao 26. Todos juntos? Amém. Agora esse lado aqui, mostra para ele como que faz, hein? Para eles. Bem alto, vamos lá. Mas a homem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé
esses dois textos nos mostram que é um ato de Deus. Não é nada que o homem possa fazer. E olha o que diz no verso 22 que os irmãos desse lado aqui leram. Porque não há distinção. Ou seja, Deus, de uma maneira livre e nada que o possa influenciar em nossa vida, Ele escolheu aqueles a quem Ele iria justificar por meio da fé. Então é algo da sua graça. Então observe que os pontos que nós vimos anteriormente sobre o que não é justificação, eles caem porque de alguma forma o homem contribui para isso. Mas não, a justificação é um ato da livre graça de Deus. Justificação também é perdão e aceitação. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 5, verso 19. Justificação é perdão e aceitação. Diz assim: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E o próximo texto diz, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação, como eu disse aos irmãos, é você receber o perdão de Deus e você ser aceito por Ele. Você pode entrar na presença dEle. Você, por nada que você faça, você pode ser separado de Deus. Isso é justificação. Tem alguns irmãos que não vêm à igreja por vergonha, por, às vezes, medo do Senhor, ou aqueles que dizem assim, eu vou melhorar um pouco a minha vida, depois eu vou à igreja. Não, ele está errado. Essas palavras, essas pessoas, na verdade, elas estão com o orgulho ferido, porque elas querem ter algum mérito diante de Deus, mas justificação não, é você receber o perdão e a aceitação diante de Deus, independente do que você faz. É você estar na presença de Deus, você poder orar a Deus. Você cometeu o mesmo pecado que você sempre comete, você errou de novo pela 10ª, pela 5ª vez, pela 20ª vez, mas você pode ajoelhar e falar com Deus. Justificação é somente pela obediência e satisfação de Cristo. Olha o que diz Tito 3, 5 ao 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, ela é algo conquistada por Cristo, é somente pela obediência e satisfação de Cristo. Não é por aquilo que você faz. E nós precisamos ser lembrados disso dia após dia. Quantas vezes nós ficamos inseguros de orar porque pensamos nos nossos pecados? E o diabo fica aqui na nossa cabeça, você vai orar? Você tem coragem de chegar na presença de Deus? Olha como você tratou o seu esposo, olha como você tratou a sua esposa, olha como você está tratando os seus filhos, olha no que você ficou pensando durante a semana, olha no que você está pensando. Você tem coragem de falar com Deus? Mas a nossa justificação, nós falarmos e nos achegarmos a Deus é somente, unicamente, pela obediência de Jesus e a satisfação que Ele traz a Deus. Não é por sua satisfação ou por aquilo que você faz a Deus. Ok, se é por Jesus, se é pela graça de Deus, pela livre graça de Deus, e nós recebemos perdão e aceitação, é somente pela obediência de Jesus.
como receber a justificação? Como você receber esse perdão e aceitação de Deus? A confissão de fé também diz que é pela fé. Agora entra a fé, tá? É pela fé, instrumento da justificação. Esse é o nosso ponto 2, né? Um instrumento da justificação é pela fé. Agora esse lado aqui abre em Tito, acho que a gente acabou de ler Tito, né? A gente já leu. Então todos abram em Atos 10, 43. Como que nós recebemos a justificação? Será que a gente tem que contribuir, a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer alguma coisa? O que a palavra de Deus diz? Atos 10, 43. Vamos ler juntos? Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Recebe, grifa essa palavra, esse termo, recebe remissão de pecados, ou seja, a fé é o instrumento pelo qual você se apropria da justificação. A fé não é a justificação em si, mas é o meio. A nossa fé é como a boca, ou seja, é o meio de apropriação dos benefícios. Quando você é convidado para ir almoçar na casa de alguém, e você come aquela lasanha gostosa, aquele prato gostoso, aquela macarronada boa, você não diz para a pessoa que cozinhou: olha como é maravilhosa a minha boca. Você diz isso para a pessoa? Olha, minha boca é maravilhosa, eu comi essa macarronada. É isso que você diz? Não. Você diz: nossa, que comida maravilhosa. Porque a sua boca, ela só é um instrumento, você só está se apropriando daquilo. A sua boca não tem mérito algum naquilo, porque outra pessoa fez. Outros ingredientes existem ali. E é por isso que eu pus aquele violão ali como imagem de fundo. Um instrumento por si só, ele não faz nada. Mas se alguém toca aquele instrumento, né, aí você vê os benefícios. É a mesma coisa. A sua fé, ela só é o meio pelo qual você toma posse da justificação. Isso é a fé. Essa fé vem acompanhada de outras graças salvadoras. Ao mesmo tempo que Deus dá essa fé a nós, e nós nos apropriamos da justificação, nós também somos abençoados por Deus, tá? Gálatas, não, esse texto é do próximo ponto, tá? Essa fé que vem a nós, mas pode abrir em Gálatas já, tá? Gálatas 5, 6. Essa fé que ela vem conosco, a confissão de fé diz, que ela não é uma fé tipo assim, olha, confiei na justificação, agora eu sou justificado, e tudo bem, vou viver a minha vida, fazer o que eu sempre fiz, ser um miserável de um pecador, não vou abandonar as minhas velhas práticas. Não, a palavra de Deus diz que essa fé, ela não é morta, mas ela opera pelo amor. E é isso que Gálatas diz, Gálatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. Então, quando você se apropria da justificação, essa fé ela é tão forte, que você vê as bênçãos de Deus, e automaticamente você muda a sua vida. Tá? Então, você é justificado somente por meio da fé. A fé, ela é instrumento, ela nunca é causa, tá bom? A fé, ela é instrumento e nunca é causa. Lembrando que eu disse aos irmãos, se a fé, ela é causa, coitado de nós. Porque existem situações em que nós estamos com a fé fraquinha, desanimados. Nós oramos: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Então, se a causa da nossa justificação é a fé, nós estamos perdidos, porque vira e mexe nós perdemos a salvação, então, se for dizer assim, né?
Imagine se você morre no dia que a sua fé está fraca. Aí se você é meio salvo. Não existe isso, irmãos. Isso, exato. Eu passei pelo texto e esqueci. Muito bom, Romanos 5:1. Leiamos juntos Romanos 5:1. Eu gosto muito desse texto aqui. Romanos 5:1. Vamos ler o verso 2 também. Não, 1. Isso, o 1 tá bom. Vamos ler juntos? Abram aí, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo isso. Então, tem muito crente que não tem paz com Deus, porque não exerce a sua fé, ou também não cresce na sua fé, ou como nosso irmão pregou hoje, não desenvolve a sua salvação. Desenvolver a sua salvação é você trabalhar a sua fé também, aprender mais, sabe? Aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender mais sobre o que significa ser salvo, quem é Jesus, o que significa o Antigo Testamento. Se você não conhece essas coisas, você é uma pessoa capenga que não conhece direito, sabe? Não sabe nem o que crer. E a pessoa fica no meio termo. E alguns estudiosos da Bíblia também dizem que esse texto aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, também poderia ser traduzido assim, tenhamos, no subjuntivo, do tipo assim, tenha paz com Deus agora. Busque essa paz por meio da fé. Porque a segurança da salvação só é desenvolvida à medida que você conhece mais sobre a sua fé. Ok. Como foi paga a justificação? Porque assim, Deus, ele não pode negar a si mesmo. Deus pode todas as coisas, né? Aí tem uns miseráveis que falam assim, então Deus pode criar uma pedra tão grande que esmague o próprio Deus. Não, isso é coisa que não dá para ser concebível, né? Deus pode todas as coisas, mas ele não pode negar o seu próprio ser. Ele é o que é. Tá? Ele é o que é. E ele é justo. Ele não pode simplesmente falar assim, olha, esqueci os seus pecados. Então, em certo sentido, nós poderíamos dizer assim, que a salvação ela é pelas obras. Pelas obras de Jesus. Não pelas nossas. Se você quiser tentar ser salvo pelas obras, pode tentar, né? Se você se acha bom o suficiente, fala, não, eu vou ser bom o suficiente e vou ser aceito por Deus pelas obras. Pode tentar, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir. Mas pelos méritos de Jesus, ele pagou isso, e é isso que a nossa confissão de fé diz, e é o que a palavra de Deus diz também. Ela diz que o preço a ser pago foi por meio da morte de Cristo. E por meio da morte de Cristo, Deus fez 3 coisinhas. Ele fez uma satisfação própria, ou seja, a justiça dele, que é muito alta e exigente, foi satisfeita. Tá? Abram lá em Mateus 3,17. Olha o que esse texto diz sobre Jesus. Mateus 3,17. O texto diz bem assim, eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha, grifa essa palavrinha também, me comprazo. Ou seja, Deus tem satisfação ou prazer, ele é satisfeito em Cristo Jesus. Cristo Jesus basta a ele. Então, com a morte de Jesus, trouxe essa satisfação à justiça de Deus. Eu gosto de uma ilustração que um dos nossos professores do seminário usa, o reverendo Weber Campos Júnior. Ele diz assim, que a justiça de Deus, ela pode ser comparada com a exigência de muitas mães aqui. Você olha aquele lençol branco, limpinho assim, só que na pontinha tem uma manchinha, tem uma sujeirinha ali de chocolate, alguma coisinha ali. E aí o filho fala assim, mas mamãe, tá limpo. Não, tá sujo, tem que lavar. Não, mas você só quis esse pedacinho. Não, tá sujo. Bota para lavar.
É a mesma coisa, a justiça de Deus, ela é tão exigente que o menor dos pecados contamina tudo. Ele precisa que essa justiça seja satisfeita, que alguém pague por isso. E somente Jesus pôde fazer isso por sua obediência perfeita. Também, a obediência de Jesus Cristo, ele trouxe uma satisfação real. Porque é o seguinte, Jesus ele não poderia ter a aparência de homem. Ele tinha que ser homem, 100%, plenamente homem, para que alguém pagasse pelo preço. Um homem pagasse, um ser humano pagasse pelo preço. Então, não houve nenhuma espécie de teatro ali, na própria tentação de Jesus. Embora ele nunca, jamais pudesse pecar, mas houve uma tentação real. A natureza humana de Cristo foi tentada, foi provada, sofreu. Então, não é um teatro, é algo real, é algo verdadeiro. Ele passou por aquilo, ele experimentou as nossas dores, os nossos sofrimentos, é real. E plena, né? Todos os limites da justiça e aquilo que Deus exige, Jesus pagou. Então não é, como nós costumamos dizer, a salvação é de graça, mas não foi de graça. Jesus teve que pagar este preço. Jesus teve que satisfazer a ira de Deus. E é o texto que nós lemos hoje, para abrir a nossa aula. Os nossos pecados fazem separação de Deus. Porque alguém precisa pagar isso. Então, quando Jesus paga esse preço, nós somos reconciliados com Deus. O preço a ser pago também está ligado, né, à glória de Deus, né? Por causa do preço que Jesus se ofereceu a nós, e também por ser uma livre graça de Deus, algo que nós não merecemos, tanto a graça como a justificação apontam para a glória de Deus, tá? E aqui está a diferença da justificação proposta pela Igreja Católica Romana, ou qualquer outro sistema de justificação, em outra religião que seja, é que essa justificação, essas outras, elas roubam a glória de Deus. O ser humano passa a ter um merecimento, o ser humano passa a ser aplaudido, parabéns, porque você contribuiu para a sua salvação. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vê que é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 3:26 diz assim, ó: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, para Deus ser justo, porque se ele perdoa sem que alguém pague o preço, ele deixa de ser justo. Para ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, é ele, para ele mesmo, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse, que só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ok, nós vimos o que não é justificação, nós vimos o que é, nós vimos como que nós nos apropriamos dessa justificação, desse achegar-se a Deus. Agora, vamos entender um pouquinho o tempo da justificação. Quando Deus justifica os crentes? Quando que Deus justificou você e eu? A nossa confissão de fé, ela traz a luz da palavra de Deus, e ela diz que desde toda a eternidade, Deus decretou justificar os eleitos. Olha que segurança isso. Olha que beleza. Deus, desde toda a eternidade, decretou, já está escrito, que aqueles que creem são justos. 1 Pedro 1:20. Leiamos juntos essa passagem. Vamos lá?
conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Ou seja, o Cordeiro de Deus, que é morto antes da fundação do mundo. Olha, a palavra de Deus diz que Jesus já estava decretado que Jesus se entregaria por nós antes da fundação do mundo. Ou seja, nós já estamos, aqueles que creem, já estão justificados na eternidade. Mas como que é isso? Então, significa que a gente pode morrer sem se converter, ele está salvo? Não. No tempo certo, Jesus morreu pelos pecadores. Gálatas 4:4 diz assim, que na plenitude do tempo, Jesus veio e morreu por nós. Então, não é simplesmente está decretado e por isso não precisa fazer mais nada. Não, Jesus veio no tempo certo e morreu. Contudo, ninguém é justificado sem que, no tempo apropriado, o Espírito Santo toque em seu coração e essa pessoa creia. Tá? Observem, esse toque no coração não é como nós vimos antes. A questão de Deus, qual é a palavrinha mesmo? Esqueci o termo. Infundir. Tá? Esse toque do Espírito Santo é para dar fé. Para que a pessoa possa enxergar a verdade. E quando ela enxerga a verdade, ela automaticamente crê. Tá? Então, mesmo que nós sejamos justificados por Deus desde a eternidade, o tempo certo que Deus nos justifica é quando o Espírito Santo toca no nosso coração, e nós sabemos muito bem que isso só acontece por meio da palavra de Deus. Vamos correr aqui, senão a gente vai passar o tempo. Ok, ainda na questão quando Deus nos justifica, né? Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora você já é um justificado, um puro de coração, bom diante de Deus, isso significa que você constantemente ainda é perdoado por Deus. Ou seja, nós como pecadores, nós erramos em muitas coisas, nós tropeçamos em muitas coisas, nós falhamos. E toda vez que nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós nos tornamos justos de novo. Então é algo contínuo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, 1 João, o que eu falei? 1 Pedro? 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, tá? Todavia, porém, entretanto, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós somos justificados, mas constantemente nos tornamos justos quando nós confessamos os nossos pecados. E para isso é muito importante que nós confessemos os nossos pecados. Se isso não acontecer, os crentes podem ser privados da luz do rosto de Deus, até que se humilhem e confessem os seus pecados. Então, muitos crentes não têm a paz com Deus, sofrem, ficam agonizando, porque insistem em não confessar os seus pecados. Eles são justos diante de Deus? São. Mas, como eles estão no erro e não confessam, a mão de Deus pesa. Porque são filhos. E Deus está disciplinando. Esse lado aqui, abre no Salmo 89, verso 31 e 32. E o lado esquerdo aqui abre em Salmo 32, verso 3 ao 4.
Vamos lá, lado direito aí, esperar todos os irmãos abrirem. Vamos ler bem forte, tá? Fazer igual eu faço com as crianças, tá? No 3, tá? 1, 2, 3. Se violares meus preceitos e não guardares meus mandamentos, então irei tomar suas transgressões e com açoites da sua iniquidade. Olha o Senhor dizendo que se os crentes não guardam a lei de Deus e insistem nisso, Deus os pune, né? Deus os disciplina. Agora vejamos o que Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz. 1, 2, 3. Então farei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e os meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesada dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de ti. Olha, envelheceram os meus ossos, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Nota, nem todos que estão sofrendo é por causa de um pecado específico, tá? Pode ser que a pessoa está sofrendo por alguma provação de Deus mesmo. Mas pode acontecer de uma pessoa estar sofrendo, estar até mesmo doente, por causa de um pecado não confessado. Por causa de um coração duro diante de Deus. Significa que essa pessoa perde a salvação? Não. Significa só que ela não está desfrutando da doce paz e da doce comunhão que Deus deu para ela. E pode ser que uma pessoa sofra, né, e deixe de ter essa paz, essa comunhão com Deus. Tá? Então nós somos justificados por Deus constantemente também. Nós nos apropriamos. É o que Davi diz: restaura em mim a alegria da salvação. E nós alcançamos isso confessando os nossos pecados, voltando ao primeiro amor, nos reconciliando com Deus dia após dia. Quando Deus nos justifica? Né? Quando Deus justifica os crentes? E os crentes do Antigo Testamento? Se Jesus só morreu no Novo Testamento, como que os crentes no Antigo Testamento eles eram justificados? A palavra de Deus diz, a confissão de fé, ela trabalha isso, diz que a justificação deles é a mesma da nossa. É a mesma. Nós olhamos com fé por sacrifício lá atrás. Eles olhavam com fé com o sacrifício que viria lá na frente. É basicamente isso. Para fechar esse lado aqui, ó, Gênesis 15, 6, e o lado esquerdo, Gálatas 3, 9. Puxa aí, Priscila. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso, então Abraão creu em Deus. Olha a fé. E isso foi dado a ele como justiça. Ele se apropriou do que Deus disse e Deus o justificou por isso. Agora os irmãos, todos juntos aqui. Isso, então mostrando mais uma vez lá, que assim como Abraão creu, né, nós também cremos hoje e nós somos justificados. Então, para alguns crentes aqui, isso já é óbvio, vocês já ouviram muitas vezes, mas tem muitos irmãos aqui que às vezes se perguntam, como que era no Antigo Testamento? Então, entendam, no Antigo Testamento era a mesma coisa. Eles olhavam para os sacrifícios, imaginando que Deus, de alguma forma, iria prover alguém para morrer no lugar deles. E aí nós interpretamos melhor o que Jó disse: pois eu sei que o meu Redentor vive, né? Ele acreditava que, de alguma maneira, alguém seria o seu advogado. Ele não sabia que seria Jesus, mas ele queria que alguém seria o seu advogado e diante de Deus o defenderia. Conclusão, irmãos, e algumas aplicações, tá? Justificação é um termo legal, tá? O que eu quero dizer com isso? É como se você recebesse de Deus um documento certificado, carimbado no cartório de Deus,
de que você é justo, você é puro, você é bom, você é reto, você não tem culpa. E toda vez que o diabo vier te acusar, tirar a sua paz, você puxa a gaveta, pega esse documento e fala aqui, está aqui, diabo, eu sou justo, fica quieto. Eu não tenho culpa, eu sou puro de coração. Está aqui, ó, certificado. Então, é um certificado legal, forense, como nós dizemos na teologia. Você é justo, ponto. Eu sou puro de coração, ponto. Como que isso funciona na prática? Também. Nós devemos ter humildade na igreja. Nada do que nós fazemos na igreja, ou já fizemos, nos faz melhores do que os outros. Se nós compreendêssemos melhor a doutrina da justificação, nós seríamos mais humildes na igreja. Nós seríamos mais compreensivos com o erro do próximo, com a pessoa que é cabeça dura, sim, é verdade, é cabeça dura, é pecadora, mas a gente seria mais misericordioso. Quando lembrássemos que a justificação não é por nada que nós podemos fazer. Nós amaríamos melhor o nosso próximo. Outra questão prática é que nós serviríamos melhor a Deus, tá? Quantos irmãos aqui na igreja deixam de servir em algum ministério, ou até mesmo ser algum oficial da igreja, porque fala, não, eu sou muito pecador para isso. Quer não. Quê? Servir na igreja? Não, eu vou corrigir alguns erros meus ainda. Quando na verdade, todos nós somos pecadores, mas temos o certificado de Deus, que somos justos em Cristo Jesus. Então, as suas boas obras, aquilo que se você serve na igreja, não é por você ser bom, você ser ruim, mas é unicamente pelo sacrifício de Jesus. Então, restabeleça os seus joelhos trôpegos e as mãos descaídas e esse desânimo. Apegue-se a Jesus. Eu sou pecador, eu sou fraco, mas eu creio que nessa obra, nesse serviço, Deus vai estar comigo. E não tenho mérito nenhum, mas Jesus está comigo. Então, que nós reflitamos, irmãos, sobre o que realmente significa ser justo diante de Deus, pelos méritos de Jesus, e nos apropriemos desta justificação pela fé. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós temos paz com o Senhor. E Deus, nos ajude a vencermos o diabo, a vencermos a nós mesmos, que insistem em muitas vezes tirar a nossa comunhão com o Senhor, tirar, ó Deus, o nosso serviço a Ti, e também, ó Deus, nos faz ser orgulhosos e deixar de confiarmos em quem o Senhor é, de rendermos glória a Ti. Ser propício a nós, pecadores, ó Deus, e nos direciona. É o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.